Bem, olá a todos. Hoje eu vou apresentar para vocês o Motorola Moto Smart, aparelho com tela LCD de 3.5 polegadas e resolução 320 x 480 pixels, processador de 800 MHz, single core, GPU PowerVR SGX 531, 512 MB de RAM, 150 MB de memória para apps, bateria de 1430 mAh, peso de 115 gramas e versões single ou dual chip. No caso, essa que está sendo mostrada é a dual chip. Aí eu estou fazendo um comparativo com o Milestone 2 para vocês terem uma ideia de tamanho. O Milestone 2 ele tem uma tela um pouquinho maior, o corpo dele também é maior, ele é mais espesso devido ao teclado físico. O Moto Smart ele é um pouquinho gordo. Ele, mesmo sendo mais fino que o Milestone 2, a diferença é pequena, como pode ser visto aí. Ele tem um LED indicador, que eu acho bastante bacana nos aparelhos da Motorola. Indica quando chega a mensagem, bateria fraca. O visual dele é bastante diferenciado em relação a outros aparelhos. A Motorola sempre procura criar aparelhos diferentes. E eu acho isso bastante bacana. Aí vocês podem ver a interface de desbloqueio, a tela inicial. Aí está um pouco mais lento, porque como eu tinha acabado de ligar o aparelho, ele estava carregando os aplicativos. Então a interface estava engasgando bastante. Como vocês podem ver, estava bastante lento aí, mas depois que carrega tudo ele fica um pouco mais rápido, tá? Ele possui a versão do Android 2.3.6, é o Gingerbread. Não existe previsão de atualização para o Android 4.0 ou 4.1. Acredito que nem vai haver atualização. Aí vocês podem ver a interface padrão da Motorola. Apesar de ter melhorado em relação a aparelhos anteriores, eu ainda acho que ela é bastante lenta. Ficou um pouco mais polida, mas ainda tem que melhorar bastante. Existem alguns truques novos, como a opção de você criar grupos de aplicativos dentro do menu, o que facilita você fazer a organização. Claro que nada impede também de vocês instalarem um outro launcher, como o Go Launcher, o ADW, que na minha opinião são mais leves, tem alguns efeitos bacanas e deixam a interface mais leve. Aí o teclado, eu estou fazendo um teste aqui, onde vocês podem ver embaixo que você faz a digitação e escolhe qual chip que você quer ligar. G1, chip 1, G2, chip 2. Aí o menu de contatos. Tem um efeitinho bacana quando você está selecionando a letra lá. Em cima está um pouquinho sem foco, mas você pode ver o sinal das duas operadoras. Aí vocês viram um detalhe, a opção dos últimos aplicativos abertos ficam aí, para você selecionar. Você também pode escolher entre os aplicativos abertos segurando o botão Home também, que é o segundo botão. Essa interface da Motorola tem bastante widgets para habilitar e desabilitar o Wi-Fi, de calendário. O problema é que ela é um pouco lenta. Eu não gostei muito não, apesar de reconhecer que melhorou bastante em relação a alguns lançamentos anteriores. O teclado dele eu achei pequeno, tive dificuldades para digitar, claro que com a câmera numa mão acaba dificultando mais a digitação. E eu também estou acostumado com aparelhos com tela maior, então acabei tendo mais dificuldade do que o normal para digitar. Mas acredito que é questão de adaptação. Agora vamos testar o navegador. Eu particularmente não gostei do navegador. Não acredito que seja um problema de hardware, já que eu vi aparelhos com hardware inferior ao Moto Smart terem um navegador melhor. Acredito que essa customização que a Motorola fez no navegador dela
não deu um bom resultado, ele acabou ficando bastante lento, como vocês podem ver nas imagens aí. O rolamento de tela é bastante travado, o tempo todo ficam havendo engasgos, e o dar zoom na tela usando os dedos, o famoso pinch to zoom, é uma verdadeira tortura. Eu recomendo vocês baixarem outros navegadores, que eu acho que o resultado vai ser melhor. Tentar baixar o Dolphin ou o Opera, tá? Eu acredito que vai ter um comportamento melhor. Aqui vocês estão vendo que a dificuldade que é para dar zoom com esse navegador. Tá certo que a página tem bastante imagens, mas não deveria ser tão difícil você conseguir dar zoom no aparelho. Você vê que é bastante lento, tem bastante engasgos mesmo. Mas acredito que não é por causa do hardware do aparelho, repito. Acredito que o problema aí é software mesmo, o navegador que não ficou muito bom. Então eu recomendo quem tiver esse aparelho para baixar um outro navegador. Na minha opinião, o mais bacana é o Dolphin. Tem o Dolphin versão normal e a versão mini, que é ainda mais leve. E também tem o Opera, que é bastante leve e ainda tem uma opção para você economizar dados também. Agora vamos dar uma olhada na câmera. A câmera é de 3 megapixels, 3.15 megapixels. Ela tem um foco fixo, não tem foco automático. E a câmera não tem flash. Ali você pode ver um quadrado ali, seria o detector de rostos. O software do aparelho acabou se enganando ali, vendo a tecla do teclado e acreditando que é um rosto. É uma câmera que dá para quebrar o galho, dá para você usar numa emergência, mas não é nada excepcional, não substitui uma câmera comum, uma câmera de verdade. Não tira fotos boas à noite, as fotos acabam sendo bastante escuras, com bastante ruído, perdão. A foto do flash acaba dificultando ainda mais isso. Aí são as opções da câmera. Ele tem detector de rosto, como vocês viram um pouco antes. E ele filma em 480p, que é a resolução de DVD. Também não é muito boa, mas também quebra um galho. Uma emergência, dá para usar numa boa. Aí as opções da câmera de filmagem, do modo de filmagem. Aqui você vê que a imagem treme um pouco por causa da filmagem. Aqui você pode ver a quantidade de memória que ele está mostrando disponível. Ele possui 512 MB de RAM e 150 MB para a instalação dos apps. A GPU gráfica dele é a PowerVR SGX 531. Lembrando que a CPU dele é um processador single core de 800 MHz. Aí a tela com resolução de 320 por 480 pixels. O problema acho que um dos grandes problemas desse aparelho, mas não só dele como de outros de baixo custo, é a pouca memória para instalação de aplicativos. Isso te obriga a sempre ter poucos aplicativos instalados, e quando você quer instalar alguma coisa, vai dar memória cheia, você é obrigado a desinstalar um outro aplicativo que você não esteja usando. Agora eu vou testar o multitoque. Vocês podem ver, ele permite até 2 toques simultâneos. O terceiro ele já não reconhece.
Aqui vocês podem ver no topo a câmera de 3 megapixels sem o flash. E abaixo os dois slots para os chips e também o slot para o cartão microSD. Lembrando que o chip principal deve sempre ficar no slot 1. Nesse slot 1 também será usado o chip que for usar o 3G, já que o slot 2 só suporta chip no padrão ED, tá? Então, o chip que você for usar o 3G tem que ficar sempre no slot 1. A tampa é feita em alumínio. Como eu mencionei antes, o acabamento desse aparelho é melhor do que outros que vi da mesma categoria. Tem um acabamento bastante bacana. Agora vou mostrar para vocês o aplicativo de mapas. Vocês podem ver que não deu para ver a qualidade do GPS, porque eu estava dentro de um prédio, então não dava para verificar se o tempo que demorava para encontrar o sinal. Mas o aplicativo de mapas dá para vocês verem aí que está rodando muito bem, está funcionando bacana, não tem muitos engasgos, está rodando macio. Vou mostrar agora como funciona, como é que é o aplicativo de música, as opções que ele possui. Eu fiquei bastante impressionado com a qualidade do som, é acima da média, é razoavelmente alto os alto-falantes. A saída de som fica atrás do aparelho. Por fim, essa versão, como eu falei para vocês, é uma versão dual chip, só que ele é no formato dual standby. Ele é assim como outros aparelhos que eu testei, ele só funciona, os dois chips só ficam ativos ao mesmo tempo quando está em standby, aguardando ligações. Sempre que você faz ou recebe a ligação por um chip, o outro chip fica inoperante. Por exemplo, se você está fazendo uma ligação pelo chip 1, o chip 2 ele fica inoperante. Se você receber uma ligação pelo chip 2, o chip 1 fica inoperante. Tá? Aqui no caso eu fiz um teste onde eu recebi uma ligação no chip 1 e fui tentar fazer uma ligação pelo chip 2. Mas pode ser visto lá que o slot 2 ele fica inoperante. Você não consegue realizar a ligação. Só consegue usar o chip 1, que é o mesmo pelo qual você recebeu a ligação. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse review. Um abraço a todos e até a próxima.